Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Spring Batch e de uma forma diferente aqui, que é uma forma ilustrada, tá? Eu vou apresentar para você qual é a motivação do uso desse framework, o que é que a gente pode fazer com ele e por que você deveria aprender a utilizá-lo nos seus projetos corporativos. Antes de seguir para o vídeo, eu deixei aqui na descrição o link para alguns trabalhos meus em outras plataformas. Caso você queira me seguir nessas plataformas, dá uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar pela motivação aqui do Spring Batch. No desenvolvimento, a gente tem basicamente dois tipos de aplicação. A gente tem Short-Lived Applications, aplicações de vida curta, e a gente tem Long-Lived Applications, aplicações de vida longa. E essas duas aplicações têm propósitos bem diferentes, tá? As aplicações de vida curta, elas executam e elas encerram rapidamente. Então é tipo aquele script que você roda para realizar alguma tarefa que você precisa que seja realizada. E já nas aplicações de vida longa, elas ficam executando. Por isso que a gente diz que elas têm vida longa. E o exemplo mais famoso de aplicações de vida longa são os famosos web services. Então, esses serviços web que a gente constrói são exemplos clássicos de aplicação de vida longa, porque eles ficam escutando numa porta em que o usuário pode acessar para ter acesso ao serviço em questão. E aqui no exemplo de vida curta, a gente pode colocar aqui scripts. Pode até também colocar programas Java Apps, aqueles que a gente roda o método main e eles já executam e já encerram. Esse é o tipo de aplicação que a gente chama de vida curta. E normalmente a gente conhece mais esse tipo aqui, né? O tipo web service, porque são os sistemas que ficam funcionando 24/7 para o cliente. Só que é muito comum, pessoal, a gente precisar desses carinhas aqui, ó, dos sistemas de vida curta, para fazer integração entre serviços, para fazer operações assíncronas que ficam rodando de tempos em tempos, para fazer os nossos sistemas de vida longa funcionarem. Então, essa aqui é uma necessidade comum. E normalmente, como é que a gente trabalha, como é que a gente implementa esse tipo de aplicação para atender essas necessidades? E aí vem várias abordagens, tá? Mas eu quero destacar com vocês a abordagem do Spring. Então, para o Spring, para você implementar aplicações de vida curta, é aí que entra o nosso amigo Spring Batch. Então, é para isso que serve o Spring Batch, para implementar aplicações de vida curta. Só que ele faz muito mais do que isso, porque normalmente essas aplicações de vida curta que a gente quer, elas trabalham com um grande volume de dados. E às vezes até com um processamento que pode não ser muito rápido, pode demorar. A gente pode trabalhar com um grande volume de dados. Então, um ponto de atenção aqui para o Spring Batch, uma característica das aplicações que a gente implementa com o Spring Batch, é o grande volume de dados. Isso aqui é um ponto importante. É até por isso que se chamou Spring Batch. Então, a gente pega esse volume de dados e divide aqui em pedaços, tá? Vários pedacinhos para a gente conseguir processar ele em tempo hábil. Mas então, como é que funciona a arquitetura desse framework para que a gente consiga fazer essa aplicação, processar esse grande volume de dados em tempo hábil? É aí que entram os componentes principais desse framework. O primeiro componente é o job, é a tarefa que precisa ser executada.
Então, vamos supor que a tarefa que eu quero executar aqui seja, eu quero popular o banco da minha aplicação de vida longa com dados de um arquivo CSV. Então, essa é a tarefa que eu quero fazer. O que é que eu faço para executar essa tarefa? A gente vai usar as seguintes operações que precisam ser feitas. Eu preciso baixar o CSV, ele está num endereço aí remoto. Depois eu preciso ler os dados, certo? Depois eu preciso descartar os inválidos. Então vamos ter registros lá que não vão estar válidos, vão estar com campos obrigatórios vazios, esse tipo de coisa. E finalmente eu vou escrever no banco da minha aplicação de vida longa. Então eu quero que esse meu batch faça essas 4 operações. E aí que entra um outro conceito dentro do Spring Batch, que é o conceito de step. Então eu pego a minha tarefa gigante, que é o job, e divido ela em etapas. Nesse cenário aqui a gente pode projetar 2 steps. A gente pode ter aqui, ó, o step 1, que vai realizar a operação 1 apenas. Então aqui a gente pode colocar que ele faz a operação 1. E depois a gente pode ter também o step 2. E esse cara vai realizar as operações 2, 3 e 4. Então, como é que isso vai funcionar? A gente precisa implementar na lógica do step 1, da etapa 1, o download do arquivo CSV, e na lógica do step 2, todas essas etapas: ler, processar e escrever os dados no banco. E aí que entra uma característica muito legal da arquitetura do Spring Batch, que é o uso de diferentes tipos de steps. Então, eu posso ter aqui, no step 1, um step do tipo tasklet. E esse step do tipo tasklet, ele vai realizar uma tarefa simples, que nesse caso é baixar o CSV para o servidor local para que o job consiga fazer o processamento, a carga de dados. Por isso existe esse tipo de step aqui, chamado tasklet. Então ele é ideal para implementar esse tipo de operação. Já o step 2, ele já é mais complexo. Ele tem uma tarefa de leitura, processamento e escrita. Isso aqui é tão comum no Spring Batch que foi criado um padrão para esse tipo de step, que é o tipo chunk. Então, chunk significa pedaço. O batch aqui significa lote, né? Lote de dados. E o chunk significa pedaço. Então, tem um lote de dados para ser processado e eu divido esse lote em vários pedaços e vou processando pedaço a pedaço. Essa é a ideia do chunk. E para que o chunk funcione aqui, a gente pega ele e cria 3 tipos de componentes diferentes. Então, a gente vai ter um componente chamado item reader, ou seja, um componente de leitura. Então, ele que vai ler os dados do arquivo. Depois, a gente tem um componente chamado item processor. Esse é o componente que processa os arquivos para descartar os inválidos. E, finalmente, a gente vai ter um componente chamado item writer, que é o componente de escrita, que é quem vai, de fato, pegar os itens processados e escrever no banco. Então, a gente vai ter essa tarefa aqui sendo executada utilizando apenas o Spring Batch, criando e definindo um job, criando e definindo seus steps, que nesse caso são 2, implementando a lógica da tarefa de baixar o CSV e implementando o chunk
que vai ler, que vai ser lido, processado e escrito. E para fazer essas operações aqui, isso aqui é tão comum dentro do Spring Batch, normalmente a gente usa mais esse tipo de step aqui do tipo chunk, tanto é que o Spring Batch já criou alguns componentes prontos para leitura, processamento e escrita. Então, por exemplo, para o reader, a gente pode fazer leitura em banco, tá? E aqui vale tanto o banco relacional como o banco NoSQL. A gente pode fazer leitura em arquivo, em vários tipos de arquivo, tanto os flat como os estruturados, como JSON e XML. A gente pode fazer leitura a partir de filas. Então, existe um leitor, por exemplo, para o Kafka, tá? Isso aqui é bem interessante. A gente pode fazer a leitura dos dados de um web service. E se a gente precisar consumir uma API, a gente pode fazer esse leitor customizado para consumir dessa API e obter os dados de leitura. Então tem um mundo de componentes out of the box para a gente usar como leitores do Spring Batch. O mesmo vale para os processadores, para o processor. Para fazer a tarefa de processamento item a item, a gente tem vários processadores prontos. Processadores de validação, que validam se o dado é válido, que verificam se o dado é válido ou não. Processadores até de regra de negócio, que a gente pode implementar a nossa própria regra de negócio. Processadores compostos, onde eu posso compor várias regras que precisam ser verificadas para fazer esse processamento. E aí eu tenho também um mundo de processadores prontos para serem usados no Spring Batch. E para escrita, também eu tenho uma riqueza de vários tipos de processadores, tá? Para os escritores, a gente tem escritor de banco, assim como os leitores, a gente tem de arquivo, a gente tem de fila, a gente tem para escrever através de serviços web também. Basicamente, a gente tem uma correspondência de readers e writers diferentes, já prontos dentro do Spring Batch. E além disso, né, além de fazer toda essa tarefa aqui muito bem organizada, com essa arquitetura aqui, pronta para fazer um processamento de um grande volume de dados, a gente também pode otimizar esses jobs. Então, a gente consegue escalar eles, tá? A gente pode pensar num cenário com uma única máquina, e aí a gente tem várias threads. Então, a gente pensa num cenário multithread aqui, onde a gente pega esse processamento do Spring Batch e divide ele para várias threads fazerem. E assim eu acabo a tarefa de forma mais rápida. E se as threads de um único computador não funcionarem, a gente pode ter aqui N computadores para realizar o processamento, tá? Então, agora eu tenho uma estratégia aqui multi-machine, multi-máquina, que também pode ser utilizada para otimizar ainda mais esse processamento. E isso tudo está presente dentro do Spring Batch. Isso tudo o framework já disponibiliza para nós. Então, a gente tem um grande poder utilizando esse framework para criar aplicações de vida curta que são capazes de processar um grande volume de dados de forma estruturada e performática. É isso, pessoal. Essa foi a visão do Spring Batch de forma ilustrada aqui, tentando trazer as principais funcionalidades que esse framework possui. Para quem quiser aprender na prática como utilizá-lo, eu tenho uma playlist aqui de Spring Batch no canal, onde eu mostro vários exemplos de implementação de jobs. Então recomendo que você veja, vou deixar aqui no final do vídeo como recomendação para você assistir. Se o conteúdo foi útil para você, curte o vídeo, comenta também o que achou e se inscreve no canal ativando as notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer sobre esse assunto. Bacana? Ficamos por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos.